29 anos, a família recebe mensagens de um suposto sequestrador. Vamos acompanhar a reportagem inédita. O tempo vai passando e, em vez das possibilidades irem se estreitando, a impressão que os parentes de Edson têm é exatamente o oposto. O pedreiro de Limeira já teria colecionado alguns desafetos. E isso só dificulta a tentativa da família de encontrar uma única resposta. Onde está Edson Pereira da Costa, de 29 anos? O Quinho, o filho caçula da Dona Maria. A família tem alguns suspeitos. Um deles é um vizinho, que no ano passado pulou o muro da casa várias vezes e jurou Edson de morte. Quer dizer que há um ano, um morador aqui do bairro invadiu a casa, pulou o muro, invadiu a casa de vocês atrás do seu filho, ameaçando de morte. E eu não estava, porque eu tinha ido para, como eu falei para você, visitar meu filho. O seu filho contou para a senhora por que esse homem estava perseguindo, ameaçando? Não, ele não contou para mim, ele contou para o irmão dele. Mas não contou o motivo? Não. Falou assim pro meu menino, se eu sumir, ou se vocês acharem eu morto, vocês ficam sabendo que eu matei. É o mais suspeito ele. É o principal suspeito. Mais suspeito é ele, sim. O motivo da perseguição nunca foi esclarecido, mas colocou o rapaz na lista de pessoas que teriam algum motivo para sumir com Edson. A morte violenta do pai do desaparecido há 9 anos também não pode ser desconsiderada. O desaparecimento poderia estar ligado a uma vingança? Ele ficou seguindo meu marido 3 dias. E depois, ele matou meu marido e depois ficou ligando para mim, me impressionando, que vinha matar uma hora era o Régio mais o Edson, outra hora era o Ronaldo mais o Edivaldo. Era assim. Sabe? Então a sua família foi ameaçada de morte depois que o seu marido foi assassinado? Ele nos dias que aconteceu, ele ficava mandando isso para nós. Eu acho que não era para nós ir na delegacia, para nós não ir em lugar nenhum, que ele vinha matar os meninos. Para deixar as coisas ainda mais complicadas, a atual namorada de Quinho recebeu mensagens de um suposto sequestrador. No texto, ele indica uma pessoa que teria contratado ele por R$4.000 para dar uma surra no pedreiro. O suposto criminoso diz que não recebeu o restante do pagamento e que poderia libertar Edson pelo valor de R$500. Na segunda-feira, uma pessoa mandou mensagem para mim falando que estava com o Edson e que uma mulher, eu não sei qual a mulher, ele não falou o nome, que pagou R$4.000 para dar um susto no Edson. E como a mulher não pagou o restante, ele queria devolver o Edson, mas que ele queria que eu fosse buscar e pagasse R$500 para ele. A família se dispôs a pagar a quantia em troca de uma condição. O criminoso deveria enviar fotos ou vídeos de Edson vivo. O suspeito então enviou essas fotos. Um homem deitado no chão com os punhos amarrados. Os familiares acreditam que quem aparece nas fotos não é Edson. E quando ele enviou a foto do suposto Edson, vocês concluíram que não é. Não parece, que tudo não passava de uma farsa. Isso. A polícia também considera isso um trote? Ou ainda existe uma investigação? Na verdade, eles acham que é um trote, né? E vocês ficaram também sem saber? Sem saber se é ou não é um trote. O que a gente sabe sobre os últimos passos de Edson? Que no dia 11 de setembro ele saiu de casa para trabalhar em uma obra. Depois do expediente, ele foi até um bar. No dia seguinte, um amigo o encontrou bebendo nesse bar e ele perguntou: "Ei, você está indo para casa? Pode me dar uma carona?" E ele: "Sim, vamos lá para o bairro." Esse amigo então deixou o Edson exatamente aqui, na frente da casa onde ele morava com a mãe. O que ninguém entende é por que ele chegou até aqui, mas não entrou em casa. E pior, desceu naquela direção que o Adriano Freires está mostrando, até a casa da ex-namorada. Ao menos foi isso o que ela teria contado na primeira versão. Mas a família quer saber quem está dizendo a verdade e o que aconteceu com o pedreiro
que saiu de casa para trabalhar e desapareceu. Gisele mora na rua de trás e contou uma história pra lá de esquisita aos parentes do rapaz. O que a família do pedreiro questiona é justamente a versão contada pela ex-namorada de Edson. Segundo ela, no dia 12 de setembro, ou seja, um dia depois dele já estar desaparecido, ele apareceu na casa dela pedindo um abraço, comunicando que ela não o veria mais porque ele tinha planos de passar pelo menos 20 dias fora daqui da cidade. Acontece que se ele planejava ficar tanto tempo fora, por que ele não fez uma muda de roupa, não levou os pertences? Boa parte do que ele tem está aqui no quarto da casa da mãe dele. E a outra parte está na casa da Mônica, atual namorada dele. E em nenhum momento ele falou para você que pretendia ficar um tempo longe. E aí, você acredita na versão contada pela Gisele? Então, em nenhum momento mesmo ele não falou nada para mim, tanto que os documentos dele tá comigo e não deu sinal nenhum de que iria sumir. Saiu, trabalhou normal e depois eu não vi mais ele. E quando você ouviu pela última vez, ele estava bem, se comportava bem, normalmente? Normal. Trabalhou e combinei de vir buscar ele aqui na mãe dele 7 horas da noite. Quando eu cheguei aqui, ele não estava. Aí eu voltei para minha casa, aí no outro dia ele já não tinha nem chego aqui mais. 2 meses antes do sumiço, mensagens enviadas por Gisele não deixam dúvidas. A ex usou um aplicativo de conversa para declarar o amor que sentia e o quanto desejava reatar o namoro com Quinho. Penso em você dia e noite, ao acordar e dormir. Penso em como poderia ter sido tudo diferente. Edson não responde às investidas de Gisele, que no mês seguinte insiste em procurá-lo novamente. E ele apresentava algum nervosismo? Não, estava normal, algum sinal tranquilo. de medo de que estava sendo ameaçado? Não, nada. Ele estava bem, como todos os dias, trabalhando, normal. Todos os objetos pessoais, bonés, até algumas ferramentas de trabalho. O Edson trabalhava em obra, pedreiro de mão cheia, bastante conhecido aqui em Limeira, no interior de São Paulo. Camisetas. Aqui, ó, a gente percebe o quarto está todo arrumadinho. A mãe dele, muito cuidadosa, está aí bastante angustiada, deixou tudo do jeito que... preservou tudo do jeito que ele deixou desde o dia 11 de setembro, quando saiu para trabalhar e não mais voltou. E a namorada certamente está compartilhando de toda essa angústia, sem saber em quem acreditar, tem recebido muitos trotes, muitas informações desencontradas. E até agora... nenhuma notícia, a gente está desesperada. Nenhuma certeza. Nenhuma certeza. Eu e a mãe dele andamos bastante em Limeira, atrás de conhecidos dele, para ver se viu ele e nada. Nenhuma notícia mesmo. Teu coração diz o quê? Eu acredito que ele está vivo. Acredito que ele está vivo e deve estar em algum lugar precisando de ajuda. E tenho fé que a gente vai encontrar ele ainda vivo. Eu vou tentar conversar agora com a Gisele, que é ex-namorada do Edson, também conhecido por Quinho, e que na teoria teria sido a última pessoa a estar com o pedreiro antes dele desaparecer. Inclusive, ele teria dito a ela que ficaria uns dias longe de casa. Vamos ver se ela confirma essa mesma versão contada para a ex-sogra. Alô? Alô, Gisele? Sim, Oi, aqui é a Luísa, tudo bem? Você tem um minutinho? tudo bem. Gisele, eu gostaria de saber se você tem notícias do Edson, o Quinho. Luísa, da onde? Eu estou fazendo uma reportagem sobre o caso do sumiço dele. E você teria sido a última pessoa a estar com ele, certo? Não. Não? Ele não a procurou? No dia 12 de setembro? Não.
Mas não foi isso que você contou para a mãe dele? Não. Foi dia 5. 5 de setembro ele a procurou? Não, ele nunca me procurou. Ele estava na rua de casa. A última vez que eu ouvi. E você conversou com ele? Olha, eu vou ligar na minha advogada para ver se eu posso estar falando isso daí e te retorno daqui a pouco. Perdão, você vai fazer o quê? Vou ligar para minha advogada e já te retorno. Por que você não tem interesse em conversar com a gente? Eu posso ligar para minha advogada e te ligo em seguida? Pode ser, mas eu não entendi o porquê da advogada na história. Eu vou ligar para minha advogada e já falo com você. Só um minuto. Tá bom, vou ficar aguardando então. Gisele teria voltado atrás na primeira versão e agora quer provar que encontrou o ex uma semana antes do sumiço e não um dia depois. Por que ela teria mudado a versão dos fatos? Horas depois, quem entra em contato comigo é a advogada dela. Luciana, então quer dizer que a polícia não chamou a Gisele ainda para prestar depoimento? Até o presente momento, não. E ela não quer se manifestar de jeito algum? O que ela falou para você? Ela não quer. Ela quer ficar tranquila porque ela não tem nada a ver com a história. Está causando muito problema psicológico para ela, está causando muito problema no trabalho dela. Você quer dizer que ela não tem nada a ver com o sumiço do Edson? Não tem nada a ver com o sumiço do Edson. Ela não sabe nada dele. Ela, por um acaso, encontrou com ele na rua um dia e ele comentou com ela uma situação que ela já esclareceu para a mãe dele também e, por um acaso, ele sumiu. Não sei o que aconteceu. Estamos esperando, se Deus quiser, que ele apareça, porque a Gisele não tem nada a ver com isso. O que você sabe sobre a Gisele é que ela ainda tinha intenções de reatar o relacionamento. Tinha. Ele mesmo falou pra mim uma vez que ela encontrou ele no mercado. Ele chegou em casa e ele falou assim, eu já vou falar pra você pra depois os outros não falar e você ficar com coisa na cabeça. Eu tava no mercado e ela chegou em mim e falou que queria voltar e que ele nem deu confiança, já saiu sem falar com ela. E como ela tinha falado para mim que ele estava ligando para ela, querendo falar com ela pelo Messenger. Aí eu peguei o chip dele, né, porque tá tudo na minha casa. Peguei o chip dele, que ele estava sem o celular, coloquei no meu telefone e redefini a senha do Facebook e vi as mensagens dela, querendo voltar com ele. Informações desencontradas, trotes, pessoas com atitudes suspeitas. O desaparecimento de Edson parece um enigma difícil de resolver. A família está angustiada e cheia de dúvidas. Eles já não sabem em quem podem confiar. Eu peço para todo mundo, se estiver passando trote, sabe como que é difícil, quem é mãe, o que eu estou passando. Eu não estou dormindo, eu não estou comendo, ontem mesmo eu não pus um pingo de comida na boca. E minha vida essa noite foi chorar e drobar meu jeito, que eu não sei ler e pôr a mão na Bíblia. Chorei muito, era 4 horas, eu não tinha dormido. Então eu peço para a população não fazer isso. Quem souber a notícia dele verdadeira, que entre em contato com a família, tem um número que elas pôs, né? Minhas nora pôs, as duas pôs. Então que eu quero que entre em contato com a família, ou com vocês, né? Da Record, né? É isso que eu peço. Porque é muito difícil uma mãe deitar, levantar e saber que o filho faz 1 mês e 10 dias e nada do filho chegar.